Ele atravessou um século de histórias e se tornou um ícone absoluto do cinema. Hoje vamos falar de Nosferatu. Com a nova versão de Robert Eggers nos cinemas, chegou a hora de mergulhar fundo na história desse vampiro assustador e entender como ele influenciou tudo o que sabemos sobre filmes de terror. Vamos conhecer a origem, as versões cinematográficas e algumas curiosidades que você nem imaginava. Vem comigo! Fala, incríveis! Eu sou o Lucas Dominique e toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Aproveita para se inscrever, deixar aquele joinha maroto e não esquece de ativar o sininho, assim você recebe as notificações de tudo que eu postar por aqui. Nosferatu surgiu em 1922 como uma adaptação não autorizada de Drácula de Bram Stoker. O diretor queria transformar a história em um longa expressionista e usou o visual macabro e fantasmagórico para criar o Conde Orlok. Para que você entenda melhor, o clássico Nosferatu de 1922 teve o seu roteiro baseado no livro Drácula de Bram Stoker, que foi lançado em 1897. No entanto, a produção não tinha os direitos autorais do livro, então o diretor fez o quê? Mudou os nomes dos personagens, tirou um, adicionou outro, mudou as locações e tudo mais. Conde Drácula virou Conde Orlok e seu visual foi radicalmente transformado. Drácula é descrito como uma aparência mais humana e sedutora, enquanto Nosferatu é um monstro sem vida. Na época, a viúva de Bram Stoker processou a produção porque ela tinha os direitos da obra. O juiz deu como favorável para ela, claro, né? E decidiu destruir todas as cópias do filme. O que aconteceu foi que algumas cópias sobreviveram, o que tornou um clássico cultuado. Ainda bem que essas cópias sobreviveram, porque senão a gente nunca teria visto Nosferatu de 1922. Uma curiosidade legal é que o ator que interpretou o Conde Orlok, o Nosferatu, lá em 1922, era tão convincente que naquela época surgiu um boato que ele era um vampiro de verdade. As sombras longas e a maquiagem pesada eram recursos usados para driblar o orçamento limitado, criando um visual inesquecível. O longa foi inovador em muitos aspectos, como o uso do tempo acelerado e as locações reais para aumentar o realismo. Além de ser um marco do expressionismo alemão, foi o filme que pavimentou o caminho do cinema de horror como conhecemos hoje. Ao decorrer do último século, Nosferatu ganhou novas versões, como a de 1979, Nosferatu, o Vampiro da Noite. Essa versão é a mais melancólica e introspectiva, com forte foco na solidão e na tragédia de ser um ser imortal. O diretor manteve a estética sombria do filme original e também gravou em locações na Europa para reforçar o clima gótico. Já nos anos 2000 surgiu A Sombra do Vampiro. O interessante é que retrata o ator do filme como um verdadeiro vampiro. O filme brinca com os mitos criados em torno da produção do filme original. É uma releitura sobre os bastidores do clássico de 1922, que contrata um ator excêntrico e sombrio para interpretar o vampiro, que chega a ser tão convincente que a equipe começa a suspeitar que ele é um vampiro de verdade, reforçando os mitos e mistérios em torno da produção original. A narrativa até brinca com o fato de que o filme adaptou ilegalmente o Drácula de Bram Stoker, mudando apenas alguns nomes dos personagens e locações, trazendo à tona a obsessão pela autenticidade e os sacrifícios pelo filme perfeito de terror. Essa abordagem torna o filme uma homenagem sombria e também uma crítica sobre a busca insana pela arte a qualquer custo. Em cartaz nos cinemas, a versão de Nosferatu de Robert Eggers é uma forma de apresentar o vampiro para a nova geração. O diretor contou em entrevista que tinha 9 anos de idade quando leu um livro sobre filmes de terror com Nosferatu e convenceu a mãe a alugar o VHS do longa. Desde então, se tornou sua maior obsessão. De fato, foi uma atitude ousada do diretor para refilmar um clássico como Nosferatu nos dias atuais.
Será que ele acertou? Eu ainda não posso dar minha opinião porque não assisti ao novo filme, mas eu preciso deixar claro que eu amo o cinema de Robert Eggers e por isso vamos comentar sobre os seus filmes anteriores. Ele é um dos diretores mais aclamados da nova geração, conhecido por sua dedicação quase obsessiva à autenticidade histórica e por criar atmosferas sombrias e hipnotizantes. Vamos explorar agora como o diretor conseguiu, com 3 obras-primas, se preparar para Nosferatu. Ambientado na Nova Inglaterra do século 17, a bruxa acompanha uma família puritana que é expulsa de sua vila e se isola em uma floresta. O afastamento os expõe a forças sobrenaturais e aos próprios demônios internos. Eggers mergulhou fundo nos relatos históricos da época, recriando vestimentas, idiomas e até crenças religiosas. Ele se inspirou em julgamentos reais de bruxas e até usou uma cabra de verdade, a Black Phillip, que se tornou um ícone do terror. Em seu segundo longa-metragem, a história se passa em uma remota ilha onde 2 faroleiros convivem em um ambiente claustrofóbico, enfrentando não apenas a solidão, mas também a paranoia e alucinações. Filmado em preto e branco e com proporções de tela antigas, o filme evoca o cinema expressionista e cria uma estética vintage única. Podemos dizer que O Farol é uma meditação sobre o poder, loucura e os mitos marítimos. O filme que antecede Nosferatu foi inspirado na lenda que originou Hamlet. O Homem do Norte conta a história de Hamlet, um príncipe vinque que busca vingança após a morte brutal de seu pai. Esse foi o projeto mais ambicioso do diretor até Nosferatu, com cenas gigantescas de batalhas, longas tomadas e com um elenco estelar. Como em seus filmes anteriores, Eggers não poupou a pesquisa, consultando historiadores, arqueólogos e estudiosos nórdicos para recriar os costumes dos vikings. Desde o início de sua carreira, Eggers já manifestava seu desejo de adaptar Nosferatu. Ele sempre foi fascinado pela atmosfera expressionista do clássico de 1922 e após o sucesso dos seus 3 primeiros filmes, finalmente surgiu a oportunidade de concretizar esse sonho. Eggers escolheu locações na Europa que reforçassem a sensação de isolamento e mistério. Ele também utilizou iluminação natural e recriou alguns figurinos com técnicas artesanais para manter a estética da época. Com seu olhar detalhista e seu talento para construir atmosferas intensas, Eggers promete um Nosferatu que não é apenas uma releitura, mas uma carta de amor ao cinema de horror e ao legado do expressionismo alemão. Mas você sabia que Nosferatu é um personagem em domínio público? Isso significa que qualquer cineasta ou produtor pode usá-lo sem se preocupar com questões de direitos autorais. Mas aí entra a pergunta, por que Drácula demorou tanto para entrar em domínio público? O prazo varia de acordo com as leis de cada região, mas geralmente a obra entra em domínio público 70 anos depois da morte do autor. Nosferatu tornou-se uma opção popular para produções independentes devido à sua liberdade de uso. Muitos cineastas criam curtas-metragens, animações e releituras sem restrições. A verdade é que sem Nosferatu, o cinema de horror não seria o mesmo. O filme criou estéticas e narrativas que ecoam até hoje. Mas também é impossível falar de Nosferatu sem mencionar Drácula. O livro Drácula não apenas influenciou outras obras, assim como Nosferatu, mas tudo que veio depois relacionado a vampiro. Desde a publicação do livro de Bram Stoker, Drácula foi adaptado e reinterpretado inúmeras vezes. Estima-se que existam mais de 200 longas-metragens que apresentam o Conde Drácula como personagem principal ou coadjuvante, tornando o vampiro mais retratado da história do cinema. Existem 3 grandes filmes que retratam o Drácula que você precisa assistir pelo menos uma vez na sua vida. Começando com a versão definitiva de Bela Lugosi, Drácula de 1931, foi a primeira grande adaptação sonora do livro de Stoker e o filme que popularizou a figura do vampiro no cinema. Bela Lugosi entregou uma performance icônica com seu olhar hipnótico
e sotaque europeu marcante. Não poderia deixar de mencionar a reinvenção de Drácula por Christopher Lee. A produtora britânica Hammer reinventou o mito com um filme mais violento e sensual, trazendo Christopher Lee como um Drácula mais imponente e aterrorizante. Lee se tornou um dos Dráculas mais icônicos do cinema, e o filme iniciou uma longa série de adaptações. Mais de 60 anos depois, Francis Ford Coppola criou o clássico moderno. Esta adaptação respeita muitos elementos do livro original, mas adiciona um toque mais dramático e romântico à história. Gary Oldman interpreta um Drácula mais humano, dividido entre o monstro e o amante trágico. Enquanto o Drácula é frequentemente retratado como um ser elegante e sedutor, Nosferatu se destaca como uma criatura cadavérica e assustadora. Ambos os personagens coexistem e influenciam a cultura pop há mais de um século, provando que a figura do vampiro é tão eterna quanto seu mito. E aí, incríveis, curtiram essa jornada pela história do Nosferatu? Já assistiram a nova versão do Robert Eggers nos cinemas? Me conta aí nos comentários, não esquece de deixar o seu like, assim o YouTube entende que o meu vídeo foi relevante para você. E não deixe de se inscrever para conferir os próximos vídeos. Até a próxima!